Quando Helena Mendes, 32 anos, multimilionária do Império Tecnológico, 3 bilhões de euros, sentada na sua cadeira de rodas personalizada, fibra de carbono, 25 mil euros, entrou na oficina mecânica Silva, na periferia industrial do Porto, para buscar seu Porsche Taycan depois da revisão. Ela viu Diego Silva, 33 anos, mecânico, proprietário daquela pequena oficina herdada do pai morto, cheia de dívidas. Ganhava apenas 2 mil euros por mês. Vivia num apartamento sobre a oficina, mãos sempre sujas de graxa de motor, vestia o mesmo macacão azul há 5 anos, mas tinha olhos gentis, sorriso humilde, uma maneira de falar respeitosa, que nunca a tratava como inválida, só como pessoa. E quando Diego olhou diretamente para ela, não para a cadeira de rodas, não para o império, os bilhões de euros, não para o acidente devastador 3 anos antes que rompeu sua coluna vertebral e a deixou paralisada da cintura para baixo, destruindo seus sonhos de caminhar, dançar, correr, ter uma vida normal, mas olhou para ela, Helena, a pessoa, a mulher, e disse com voz calma, segura, cheia de convicção impossível e inexplicável: um dia você vai voltar a caminhar, eu sei. Não como todo mundo pensa, mas você vai caminhar. Helena riu, amarga, cínica, desprezível, porque ela havia consultado os melhores neurocirurgiões do mundo, gastado milhões em terapias experimentais, escutado 100 promessas falsas, e todos sempre diziam a mesma coisa: impossível, lesão completa, permanente, nenhuma esperança. Mas algo na maneira como Diego disse aquelas palavras não era piedade, não era falsa esperança, não era gentileza vazia. Era algo outro, algo profundo, algo que fez seu coração se deter por um segundo. E semanas depois, quando ela descobriu a verdade, quem Diego realmente era, o que ele havia feito 10 anos antes, por que trabalhava numa pequena oficina em vez de onde deveria estar, o que havia sacrificado para salvar a vida de alguém e como precisamente esse sacrifício escondia o segredo que mudaria toda a sua vida, ela não só riu, ela chorou desesperadamente, profundamente, completamente, porque percebeu que o universo os havia trazido juntos por uma razão precisa, que por trás das mãos sujas de graxa do mecânico havia um homem que possuía o conhecimento, o poder de um milagre que nenhum bilhão poderia comprar, e que às vezes a resposta às orações vem do lugar menos esperado, sob a forma mais humilde possível, demonstrando mais uma vez que a vida ensina as lições mais profundas através dos encontros mais improváveis, e que julgamentos superficiais baseados em aparências e posições sociais podem nos fazer perder milagres que caminham junto a nós todos os dias disfarçados de pessoas comuns, e que a verdadeira riqueza não se mede em contas bancárias, mas nas conexões humanas, nos sacrifícios silenciosos, no amor puro que não pede nada em troca. Se você está pronto para essa história, que vai te fazer acreditar em milagres onde menos espera, escreva nos comentários de onde você está vendo esse vídeo. Helena Mendes nunca ia pessoalmente buscar seus carros. Tinha motoristas, assistentes, pessoas pagas para gerir os detalhes banais da vida. Mas naquela quinta-feira à tarde, o motorista estava de férias, a assistente doente, e por necessidade de uma reunião vespertina importante com investidores, ela dirigia, ou melhor, controlava o automóvel modificado completamente com comandos manuais, acelerador e freio, tudo nos dedos. Custou 150 mil euros em modificações, um preço pequeno pela independência, pela ilusão de normalidade, por sentir-se ainda capaz de algo. A oficina mecânica Silva era pequena, zona industrial, edifício cinza, letreiro desbotado, nada comparado às oficinas de luxo que costumava frequentar. Mas o Porsche havia tido um problema repentino. Essa oficina estava perto, ela havia ligado. O mecânico disse que podia reparar imediatamente. Estacionou do lado de fora, pegou a cadeira de rodas,
fez a transferência do assento do carro para a cadeira, uma volta mecânica que havia se tornado segunda natureza após 3 anos de prática. 3 anos de odiar cada movimento. Rolou para dentro da oficina, porta estreita, piso de cimento irregular, cheiro forte de óleo, metal, suor, nada da elegância, nada do conforto, nada do luxo a que estava acostumada. Viu ele imediatamente. Diego Silva estava debaixo de um carro, só as pernas visíveis, macacão azul, sapatos de trabalho gastos. Ela rolou mais perto. Boa tarde, sou Helena Mendes, o Porsche Taycan. As pernas se moveram, o carrinho deslizou para fora e ela o viu. 33 anos, talvez. Rosto honesto, olhos castanhos claros, barba de dias, cabelo escuro desgrenhado, mãos sujas de graxa preta. Mas quando ele olhou para ela, não havia aquela coisa que ela sempre via nos olhos das pessoas: piedade. Diego se levantou, alto, atlético sob o macacão. Diego, senhora Mendes, seu Porsche está pronto. Sistema de frenagem eletrônica tinha uma anomalia resolvida, testada. Funciona perfeitamente. Voz calma, profissional, não alegre demais, não triste demais. Normal. Quanto eu devo? Helena perguntou. 450 euros. Peça de reposição mais mão de obra. Preço honesto, talvez honesto demais. Outros teriam pedido 1.000 vendo o Porsche. Helena pagou com cartão. Diego preparou o recibo. Então algo aconteceu, estranho, inesperado. Helena tentou alcançar os documentos numa mesa alta. A cadeira de rodas não chegava lá. Ela começou a se levantar com os braços tentando se esticar. Esforço visível, frustrante, humilhante. Diego não correu para ajudar, não fez gesto piedoso, simplesmente moveu os documentos para uma mesa mais baixa. Gesto silencioso, respeitoso, discreto. Helena o olhou surpresa. Obrigada. Poucos pensam nessas pequenas coisas. Diego respondeu. Não são pequenas coisas, são o mundo, só que muitos não veem. Pausa, olhar direto, não para a cadeira, para ela. 3 anos, não é? Do acidente. Helena se tensionou. Como você sabe? Pela maneira como você se move. Seus braços, a força, o controle. 3 anos de treinamento, eu vejo. Você é médico também? Helena perguntou. Diego sorriu, sorriso triste. Sorriso de quem conhecia algo que não dizia. Não, mas conheço o corpo, conheço a cura, conheço algumas coisas. Helena riu, amarga. Coisas? Que coisas? Milagres? Eu estou sentada assim há 3 anos. Consultei os melhores médicos do mundo. Todos dizem o mesmo. Lesão completa, permanente, nenhuma esperança. Diego a olhou por um longo momento intenso, como se visse através dela. Então disse, um dia você vai voltar a caminhar. Silêncio caiu, pesado, absurdo. Helena riu alto, cínica. Sério? De verdade? Você, um mecânico, diz uma coisa dessas? Milhões de euros em médicos não conseguem. É ridículo. Diego não riu, não se ofendeu, só disse tranquilo. Não disse como, não disse quando, só disse que você vai caminhar. E vai. Helena sentiu algo, raiva, frustração, mas também algo outro, algo pequeno e perigoso. Esperança. Não faça promessas impossíveis. Você não sabe nada da minha condição. Diego respondeu, sei mais do que você pensa. Como se atreve? Helena começou, mas Diego interrompeu gentil. Seu Porsche está pronto. Dirija com segurança. Volte quando quiser. Girou, voltou para o carro em que trabalhava. Conversa terminada. Helena rolou para fora, furiosa, confusa, perturbada. Mas naquela noite não conseguiu dormir. As palavras ressoavam. Um dia você vai voltar a caminhar. Ridículo, impossível, cruel. Mas por quê? Por que continuava ouvindo aquelas palavras? 2 semanas depois, Helena encontrou uma desculpa para voltar à oficina. O Porsche tinha um pequeno ruído estranho, provavelmente nada. Mas ela queria ver Diego de novo. Não sabia por quê. Talvez para provar que ele estava errado, talvez para provar que estava certo, talvez só para ouvir aquela voz calma que dizia coisas impossíveis. Chegou de tarde.
Diego estava debaixo de um carro diferente. O carrinho deslizou para fora. Senhora Mendes, algum problema com o Porsche? Um ruído, talvez nada. Diego secou as mãos, pegou as chaves. Faço uma volta de teste. Helena disse, eu vou junto. Diego olhou para ela. Tem certeza? Tenho. Ele a ajudou a transferir para o assento do passageiro. Mãos fortes, gentis, respeitosas. Dobrou a cadeira, colocou no porta-malas. Dirigiram. Diego testou aceleração, frenagem, curvas, escutou atento. Não ouço nada, mas vou revisar quando voltarmos. Silêncio durante o trajeto de regresso. Então, Helena perguntou, por que você disse aquilo? Que eu caminharia? Diego não respondeu imediatamente. Dirigia concentrado. Depois, porque é verdade. Não pode ser. Os médicos conhecem medicina. Eu conheço outra coisa. O quê? Magia? Fé? Conexões, corpo, mente, espírito. Coisas que a ciência ainda não mede. Soa ridículo. Eu sei, mas é verdade mesmo assim. Voltaram à oficina. Diego revisou minuciosamente o Porsche. Nenhum problema. Helena observava ele trabalhar, mãos expertas, movimentos precisos, conhecimento profundo de mecânica. Você sempre foi mecânico? Ela perguntou. Diego parou. Pausa longa. Não. O que fazia antes? Outra coisa. Mas muito esclarecedor. Diego sorriu, triste. Prefiro não falar. Mas Helena era multimilionária. Estava acostumada a obter informações. Tinha recursos. Naquela tarde, ordenou à assistente que investigasse Diego Silva. O relatório chegou no dia seguinte e Helena ficou sem fôlego. Diego Silva, nascido no Porto em 1990, gênio precoce, doutorado em neurobiologia aos 25 anos, especialização em regeneração neural, trabalhou no laboratório de investigação do Instituto de Neurociências da Universidade de Coimbra, publicações prestigiosas, futuro brilhantíssimo. Então, 10 anos atrás, desapareceu. Nenhuma publicação, nenhuma conferência, nada. O motivo estava em documentos hospitalares. Acidente de trânsito, uma mulher jovem, lesão espinal completa, a mesma lesão de Helena. Essa mulher era a namorada de Diego. Diego deixou a carreira, vendeu tudo, pagou tratamentos experimentais para ela, terapias, reabilitação, anos de tentativas, milhões gastos. Ela não melhorou, caiu em depressão, suicidou-se 3 anos depois. Diego colapsou, perdeu tudo, dinheiro, carreira, laboratório, tudo. O pai morreu e deixou a oficina cheia de dívidas. Diego a assumiu. Trabalhava durante o dia para pagar dívidas. À noite lia investigações, estudava, procurava, sempre procurando a resposta que não havia encontrado para salvar a mulher que amava. Helena fechou o arquivo. As mãos tremiam. Diego não era mecânico. Era um neurocientista brilhante, destruído pela perda, pelo amor, pelos sacrifícios inúteis. E quando ele disse que ela caminharia, não era esperança vazia, era conhecimento profundo, era obsessão de uma vida inteira. Era um homem que dedicou sua existência inteira a entender o que os médicos diziam ser impossível. Helena chorou pela primeira vez em 3 anos. Chorou forte, desesperadamente. Não de piedade, não de tristeza, mas porque alguém finalmente entendia. No dia seguinte, Helena voltou à oficina. Diego surpreso. 3 vezes em 2 semanas. O Porsche tem problemas sérios? Eu tenho um problema sério. Diego esperou. Eu sei quem você é. O que era. O que fazia. O que aconteceu. O rosto de Diego mudou. Dor atravessou seus olhos. Você investigou. Sim, Dr. Silva. Ou prefere Diego? Diego se virou. Já não sou médico. Esse morreu anos atrás. Mentira. Você ainda lê as investigações, estuda, procura. À noite, quando a oficina está fechada, vejo as luzes, sei o que você faz. E então, o que você quer? Piedade? Porque a história é triste? Quero contratá-lo. Silêncio. Diego girou lentamente. O quê? 3 bilhões de euros. Posso construir um laboratório com o melhor equipamento do mundo, contratar os melhores investigadores.
financiar a investigação por décadas. E quero que você dirija tudo. Diego negou com a cabeça. Você não entende. Eu tentei. Falhei. Não poderia... Você falhou só com recursos limitados, tempo limitado, pressão imensa. Agora teria tudo o que é necessário. Tempo, dinheiro, apoio, equipe. Por quê? Por que faria isso? Porque eu quero caminhar. E acredito que você é o único que poderia entender como. Eu poderia desperdiçar milhões, anos e falhar igual. Poderia, mas pelo menos tentaria. Com alguém que entende, alguém que realmente se importa. Não só mais um médico fazendo o trabalho. Diego sentou num banco de trabalho, cabeça nas mãos. Não sei se posso. Demasiada dor, demasiado fracasso, demasiado... Helena rolou para perto. Você tem medo. Diego levantou os olhos, aterrorizado. Eu também. Todo medo dia. Dessa cadeira para o resto da vida. Medo de nunca sentir minhas pernas de novo. Medo de morrer sem correr, dançar, estar sozinha sem ajuda. Mas o medo não pode nos deter. Deve nos impulsionar para a frente. E se eu falhar de novo? E se decepcionar? Então você falha, pelo menos tentou, juntos. Melhor que viver uma vida pequena nessa oficina sabendo que podia fazer mais. Diego a olhou longamente, avaliou, sopesou. Então disse, condições. Nenhuma promessa, nenhuma garantia, nenhuma pressão. Trabalho da minha maneira, no meu ritmo, e se você disser basta, posso parar sem culpa. Acordo. E quero continuar a oficina, tempo parcial. Me mantém ancorado, real, humilde. Acordo. Quando começamos? Diego respirou fundo. Segunda-feira. Mas primeiro devo avaliar sua condição. Testes, escaneamentos, tudo. Organizo o melhor hospital do Porto. Não, da minha maneira. No meu laboratório. Você não tem laboratório. Diego sorriu pequeno. Ainda não. 3 meses depois, o Porto tinha um novo laboratório de investigação neuronal. Edifício inteiro, 5 pisos, equipamento que valia 50 milhões de euros, equipe de 12 investigadores das melhores universidades do mundo, e Diego Silva dirigia tudo. Mas Diego era diferente de outros diretores. Metade do dia no laboratório, metade do dia na oficina. Dizia que o equilíbrio era necessário. As mãos sujas de graxa recordavam humildade. O trabalho físico mantinha a mente clara. Helena entendia. Não era só trabalho, era terapia. Era a forma de Diego processar o passado, sarar feridas que nunca fecharam. Os primeiros meses foram intensos, teste após teste, escaneamentos, análises, dados, montanhas de dados. A lesão de Helena era completa, T6. Nenhuma função abaixo do peito, nenhuma sensação, nenhum movimento. Mas Diego via coisas que outros não viam. Pequenas contrações musculares durante o sono. Atividade neural fraca em escaneamentos profundos. Conexões quase imperceptíveis. Não está completamente morto, está adormecido. O corpo tem inteligência própria. Quer se curar, só não sabe como. Desenvolveu um protocolo. Não era só físico, era holístico. Estimulação elétrica específica, terapias com células-tronco modificadas, implantes de nanoeletrodos, visualização profunda, meditação guiada, frequências sonoras particulares, nutrição precisa. Voa metade ciência, metade magia, Helena disse. Por que separamos? O corpo não sabe a diferença. Responde ao que funciona, não ao que dizemos que deveria funcionar. Os meses se tornaram um ano. Progresso lento, microscópico, às vezes imperceptível, mas havia. O primeiro sinal veio no 6º mês. Helena sentiu algo. Formigamento fraco, dedo grande do pé direito. Pensou que estava imaginando, mas voltou. Outra vez, outra vez. Os escaneamentos confirmaram. Atividade neural aumentada, mínima, mas real. Diego ficou em silêncio vendo os resultados. Depois saiu do laboratório. Helena o encontrou horas depois na oficina, sentado no chão, chorando. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de libertação. Anos contidas, anos de culpa, de falha. Finalmente vendo que era possível, que era real. Helena não disse nada,
Só esteve ali, compartilhando o momento silencioso, porque entendia. Não era só o milagre dela, era dele também. No segundo ano, os progressos se aceleraram. Formigamentos se tornaram sensações. Sensações se tornaram contrações minúsculas. Contrações se tornaram movimentos microscópicos. Nada dramático, nada milagrosamente visível, mas a montanha se movia, grão por grão. E a relação de Diego e Helena mudou. Já não era médico e paciente, já não era investigador e sujeito, era parceria, era amizade, era algo mais. Passavam horas juntos, no laboratório, na oficina, caminhando, bem, Diego caminhando, Helena rolando, mas juntos. Falaram de tudo. Famílias, sonhos, medos, passados, dores. Diego contou sobre a namorada, como ela ria, como amava, como a perdeu, como quase terminou também ele. Helena contou sobre o acidente, como perdeu o controle, como o carro capotou, como acordou paralisada, como perdeu tudo o que conhecia de si mesma. Compartilharam vulnerabilidade, dor, mas também esperança. Novo tipo de esperança, não baseada em milagres instantâneos, mas baseada em trabalho, conexão, perseverança. E lentamente, imperceptivelmente, inevitavelmente algo floresceu. Amor. Não amor de piedade, não amor de gratidão, mas amor verdadeiro, profundo, baseado em respeito, compreensão, aceitação completa. Mas ninguém disse as palavras. Demasiado complicado, demasiado arriscado, demasiado imperfeito. Ano 3, dia 201. Helena no laboratório. Sessão de terapia intensiva. Diego, pessoal, todos presentes. Hoje provamos algo novo. Exoesqueleto robótico conectado diretamente aos seus implantes neurais. Vai ler sua intenção de mover, vai amplificar os sinais, assistir o movimento. Já provei exoesqueletos. Não funcionam direito, Helena disse. Este é diferente. Este usa sua atividade neural real. Não é pré-programado. É você que move. O robô só ajuda. A preparação levou horas. Calibragem, testes, conexões. Finalmente, Helena se levantou, sustentada pelo exoesqueleto. Pernas retas. Primeira vez em 3 anos à altura normal, vendo o mundo de um ângulo esquecido. As lágrimas vieram imediatamente. Diego estava perto. Pronta para tentar um passo? Helena tremia. Tenho medo. Eu sei, mas estou aqui. Te seguro se cair. Helena fechou os olhos, se concentrou. Pensou no movimento, perna direita para frente. E aconteceu. Lentíssimo, desajeitado, assistido, mas a perna se moveu. 1 centímetro, 2, 5, um passo. A sala explodiu. Aplausos, lágrimas, mas Helena não ouviu nada. Só olhou para Diego, e Diego olhava para ela, olhos brilhantes, sorriso trêmulo, orgulho, amor tão puro. Helena deu o segundo passo, depois o terceiro, depois o quarto. 5 passos no total antes de se esgotar completamente. Mas eram 5 passos. 5 passos depois de 3 anos sem mobilidade. 5 passos que diziam ao universo que tudo era possível. Baixaram-na para a cadeira de rodas. Exausta, tremendo, chorando incontrolavelmente. Diego se ajoelhou. Você caminhou. Eu disse que você faria. Você caminhou. Obrigada, obrigada, obrigada. Não, obrigado a você. Você acreditou. Acreditou quando eu não acreditava mais em mim mesmo. Naquela noite, depois que todos foram embora, Diego e Helena ficaram no laboratório, sentados em silêncio, olhando as luzes da cidade lá embaixo. Eu te amo, Helena disse. As palavras saíram antes que pudesse detê-las. Diego girou surpreso. Depois, o rosto suavizou. Eu também. Tenho lutado contra isso, mas eu também. É errado, não é? Você, o médico. Eu, a paciente. Não sou médico. Já não. Sou só um homem que ama uma mulher. Uma mulher forte, corajosa, incrível. Estou sentada numa cadeira de rodas. Você é muito mais que a cadeira. É tudo. Eles se beijaram, doce, lento, perfeito. Primeiro beijo,
mas sabiam que era o último primeiro, porque isso era o começo de tudo. O laboratório era um sucesso. Publicações, reconhecimentos, outros pacientes tratados, progressos reais. E Helena caminhava. Não perfeitamente, não sem ajudas, bengalas especiais, exoesqueleto parcial, sessões de terapia diárias, mas caminhava. E naquela tarde estava fazendo algo mais. Estava dançando. Festa beneficente para o hospital, arrecadação de fundos para a investigação espinal. Helena e Diego eram os convidados de honra. A orquestra tocava, uma valsa lenta. Diego tomou sua mão. Posso? Helena riu. Posso cair? Eu te seguro, sempre. Foram para a pista. Diego com o braço na cintura dela, sustentando. Helena concentrada em cada passo. Não era dançar verdadeiro. Era caminhar no ritmo da música. Mas para Helena, era voar. 3 anos atrás, ela havia rido quando Diego disse que caminharia. Ria porque era impossível, porque era cruel, porque não acreditava em milagres. Agora chorava porque acreditava, porque os milagres eram reais, porque um homem humilde numa oficina suja viu além das lesões, além dos médicos, além dos limites da ciência, além da desesperança, além da cadeira de rodas. Viu só ela. E considerou isso suficiente para dedicar a vida a tornar possível o impossível. Lembro do dia em que você disse que eu caminharia, Helena disse. Você riu, Diego respondeu. Eu era estúpida, cínica, não entendia. Você falava desde o conhecimento, desde a dor, desde um amor perdido, desde a obsessão de salvar. Você não sabia, ninguém saberia, mas algo em mim acreditou. Mesmo quando eu ria, algo pequeno dizia, talvez esse seja diferente. Era o destino, Diego disse. Você acredita em destino? Acredito que as pessoas certas chegam nos momentos certos. Acredito que eu precisava de você tanto quanto você precisava de mim. Acredito que juntos fazemos possível o impossível. Eu te amo tanto que dói. É uma dor boa. Porque a dor significa que estou vivo, significa que sinto, significa que importa. A canção terminou. Pararam. A sala aplaudiu, mas eles estavam só um para o outro. O mundo desapareceu. Meses depois, se casaram. Cerimônia pequena no laboratório, porque era ali onde tudo começou verdadeiramente, onde a ciência encontrou a fé, onde o impossível se tornou possível. Helena caminhou pelo corredor, lenta, concentrada, sorridente, lágrimas de alegria. Diego esperava, mão estendida, pronto para segurá-la se caísse, como sempre. As promessas foram simples: amar, apoiar, acreditar, sempre. E quando disse sim, Helena não estava só sentada. Estava de pé sobre suas próprias pernas, trêmulas, magníficas. 1 ano depois veio o bebê. Gravidez monitorada cuidadosamente, preocupações muitas, mas o corpo de Helena era mais forte do que pensavam. Chamaram o bebê de Lucas, nome simples, nome que significava luz, porque era isso que eles eram. Traziam luz à escuridão, esperança à desesperança, possibilidade à impossibilidade. A história não era sobre rir ou chorar, era sobre a jornada entre os dois. Era sobre como palavras impossíveis pronunciadas por um homem humilde, numa oficina suja, se tornaram profecia, se tornaram realidade, se tornaram vida. E cada vez que alguém perguntava como Helena havia conseguido caminhar de novo, ela mesma dizia: não foi a ciência, não foi o dinheiro, não foi a tecnologia. Foi um homem que acreditou quando eu não acreditava. Foi amor mais forte que qualquer paralisia. Foi um milagre escondido nas mãos sujas de graxa de um mecânico que era um neurocientista de coração partido procurando redenção. E assim é a história do mecânico que disse o impossível e da multimilionária que riu. Pouco depois chorou e no final dançou. Porque às vezes os milagres não chegam como relâmpagos de luz. Chegam lentamente, grão por grão, passo a passo, sustentados pela pessoa que vê além do que todos os outros veem.
E essa é a magia mais poderosa que o universo conhece. Se essa história te fez acreditar que o impossível é só uma palavra, deixe um sinal para sabermos que você viu até o último momento. E se você quer apoiar quem conta histórias que celebram a ciência, o amor e a perseverança sobre todas as coisas, encontrará o super obrigado logo aqui embaixo. Significa realmente muito para quem quis compartilhar essa história de milagres escondidos nos lugares mais humildes. En mi casa, que este cabrón, mamita querida. No, no mames, apaga, brother. Reacción de 82, reacciona más mi perro dormido, güey. No me joda, amigo. La única parte buena de ese Camavinga son los plays. Párale de contar, Dios mío, amigo. Bien, ahora. Dios santo, cabrón. A ver, central por unas 8K, unas 800K. Es que hay buenas, Aquí hay muy buenas opciones, güey. El mercado. Saliba, de hecho, es una opción. A ver otra vez. No, Adrián es el de Saliba. Ah, no. No, él ya tiene Saliba. Ok, olvídalo. Otro central. ¿Me bancarías a Jonathan Tah? ¿Me lo bancan o no? Sería rata, güey. Pero te bancaría. Ahí te Carla. Yo bancaría a Jonathan Tah, cabrón, La neta es muy bueno Jonathan Tah. Barato y sí, Jonathan Tah es buenardo, No está tan caro, de hecho, por 100K creo que vale la pena probarlo. Si no, Calafiori del Future Star. Este muchacho igual se ve bien de central. Pero me gusta más Jonathan Tah, a pesar de que tiene un playstyle. O sea, bueno, dorado. Sí. Si no es él, Ricardo Carvalho, 200K. Militao, Ferdinand, el base. Y creo que ya, amigo, Es que es lo que actualmente vi mejor. A ver, prefería Mapache Dorado que Tiquitaca, pero es lo que hay. Pero tú defiendes Mapache. No, sí, creo que ya. Aquí ya no me gusta nada. Sí te va a rendir con el precio del blanco, aunque sea. Ok, entonces Jonathan Tah, hermano. No te compliques la vida, la verdad. Jonathan Tah, Calafiori, Ferdinand Militao. Una de esas opciones. Ahí listo. Pusiste la palabra cock. No te va a dejar, amigo. Calafiori, ¿no? Kohler, cositas. A ver, Kohler. Ah. Me adapté a ustedes, pero me tomó unos partidos. Y si acá vamos con todo así serio, yo creo que a ver, no se mal, Sí, sí. A ver, un poquito descompensado el ritmo, pero igual 200K está bien para probar. A ver, Pavardo igual estaría bien, pero si quiere gastarse un presupuesto interesante de monedas, el Hask, bueno, vaya por las opciones caras. Si quiere ser más conservador, hay buenas opciones por 100K, por 200K. Ahorita lo voy a probar a Pavardo, a ver qué tal va. Para no forzar la Xbox. Pero eso haría yo. Sí, Cordero está bien pinche tryhard, ¿no? Igual la otra opción es hacer a Chiellini y Hask. De hecho, tiene razón. Jonathan Tah es bien bueno, nomás que entre a una Evo de ritmo y queda rico. Banco, yo lo enfrenté y creo que lo usé en una cuenta, no me acuerdo en cuál. Pero Jonathan Tah es cabra, es muy bueno. Ya van dos rivales que me topo con Evo de delantero de distorsión temporal con pila plus.
Un Lukaku y el otro no me acuerdo, pero era la misma perra Evo de pila. Ni idea, güey. Juan Guillermo Cuadrado MC, madre de Dios. Wilson MCO y Nazario Swap, si jalan Totti arriba, en rombo, sexo. Yo por eso te conocí. Llegaba cuando estabas desenmascarando. El desenmascarando Top 200 era una gran sección, amigo. Me la quitaron de un FIFA a otro. Creo que para el 22 ya no podías ver el récord de tus compas. Es verdad, olvidaba eso. ¿Aún no sé a quién meter en la Evo del Pato? Espérate, hay tiempo. Slotterbeck comodín a 50k. En la Evo queda cohete, pero esa es la del pase de Pipe, ¿no? Link con la mierda del Chaco Jiménez MC. No, Córdoba es muy chaparro, No banco. Gerard. Hubo uno de un pro player. No, mentira, güey. No. No, hubo una vez. Creo que ese es el mejor, güey. El de Unión Laguna. Pocos se acordarán del lore de ese muchacho en este canal, amigo. Pero Unión Laguna es una leyenda en este canal. Hubo una vez que a Unión Laguna, así es el ID, así se llama el ID, Unión Laguna. Le tocó enfrentarse contra un chingo de pros, güey. Mira, este güey me lo topo en élite todo el tiempo, cabrón, vale madre. Espérenme, este güey es hardo, güey. Es que no era el pase, cabrón. ¿Para qué quiero el pase a la carta más lejana, güey? Ahí no era. Y bueno, hermano, mejor creerme con Hazard que creerme borrado en aguas antijiménez cuando comencé. Bien, Pavardo. Bien, Chris, qué buena. Verga, es que este güey es de puche élite, cabrón. ¿Qué vergas aquí, güey? Buen gol. Es la Evo gratis de hoy, le daría cohete y vice. Ah, en plata. Ah, pero sí que es en plata. Yo pensé que en dorado. Mastantuno está escaneado, ¿verdad? Nada más que el pelo no lo tiene en rubio. Zurdo, te voy a decir la neta, hermano. Sí me gustó el pinche Chiellini. Sí me gustó. No tuve ningún problema con su regata, amigo, honestamente. Yo pensé que iba a tener un temita ahí, y la verdad es que no. Sí me sentí cómodo. Creo que se viene recogida de cable, bro. Es el día del amor y la amistad, güey. No voy a caer en provocaciones, güey. Ya, basta. Qué bien, Pavardo, güey. Qué bien ahí, güey. Qué bien, cabrón. Ay, perro. Bien, Seger. Sí, ya vi que tiene ateo lateral derecho, pero tiene bruiser. O sea, ve. Sus dos laterales tienen bruiser. No puedo ir yo al choque, güey. No le voy a ganar nunca con Hansen Totti, güey. Bueno, ¿cómo vas a pagar? Porque claramente tu evolución de Chaquito Jiménez MC no supera a mi Chino Huerta, güey. Ese es el pedo de no pasarse, amigo. Te pasó
Es que, güey, ahí Chris, qué feo recorrido, cabrón. Qué bien Pavard. Pavard bien, Creo que tú puedes subir los audios, güey, porque así lo ha hecho Mampe. Mampe es experto del PRD. A mí no me preguntan qué pedo, porque no sé. Güey, qué gol de mierda, pero no mames, pinche Pajor le ganó al lateral derecho. Hansen Totti, es que no es que sea Totti, sino que no tiene la fuerza para sacar al Teo, güey. Pero mira, efecto Totti le ganó. Mira, pendejo, estás tocándome un poco los cataplines, ¿eh? Estás ahí, güey. Estás ahí, güey, No. A ver. Sí. Sí. Yo creo que opción 1, la quieres ver de espaldas. Opción 2, es el Día del Amor y la Amistad, hermano. Por si no sabes que hoy es 14 de febrero, güey. Siguiente pregunta. Bebote, ¿va a dejar de desviar? O sea, créame, usted solito se metió el pie, güey. No pague. Está bien. La gente sabrá de qué persona estamos hablando. Está bien. Envía Discord yo igual. Jiménez es el verdadero 9 banco. 88 y máximo 3. A ver, chuparla. Chuparla. Oigan, ¿tengo que cambiar de equipo cada rato o puede ser con uno solo nada más? No tiene pie débil, descártalo. Con Profeco, bro. Saludos. Ay, mi bebote, qué bien me cae, amigo. ¿Se dan cuenta que son las 50 subs más fáciles de generar? Fue, de verdad, muy fácil conseguir dinero. Agradecido con el de arriba. Qué locura, cabrón. Qué locura, bro. Probamos a Mastanturo, ¿no? Oigan, ¿en qué evolución están metiendo al pelado este? Pregunta seria. ¿En drops de 10? ¿Y el pase? Tranquilo, güey, que el chino tiene mucho más margen que Chaquito MC. Chaquito MC, amigo, es que cualquier cosa, güey. ¿3 plantillas? Sí, me hago 3, pregúntase. Con calma, hermano. Si quieres, divídelo en quincenas. 10 ahorita, 10 en la otra quincena. Y así hasta que sean 5 quincenas. Yo te quiero mucho.
Atenea Future Star. Formidable. Oigan, pero ¿dónde está el colocado Plaza acá? No sé si la tengo. Ah. Pero no lo tengo en dorado, ¿no, Brooks? Igual entra en esta, güey. Cierto eso, güey, pero me tardé en armarlo, güey, porque me gusta apoyar al propietario, güey. La neta sí, güey. Fuera broma, era muy buena, güey. Muy buena. Ay, güey, ya me hicieron dudar, güey. Ya me hicieron dudar, güey, fuera broma. Ya me hicieron dudar, güey. Queda bien Master, güey. Sí, aquí lo tengo, güey, de hecho, el colocado en blanco. Aquí lo tenía. Lisa. Sí, así lo tengo, güey. Cam Command, o sea, puedo hacer esto. Y la Inside Edge. ¿Y cómo queda? Güey, me queda con lo básico, güey. Low driving, tiki-taka, técnica, first touch, balístico, colocado y como extras, press proven y desmolde. Con buena compostura, reacción, definición, ritmo. Me queda con buen pase, con buena visión. O sea, creo que el pase está medio mid. Pero, güey, no me desagrada, güey, de hecho. Si la carta, o sea, bueno, más bien, cuando la carta consiga la mejora, güey, ¿nos pueden quitar playstyles blancos o no, güey? Pregunta seria, güey. O sea, sé que dorado sí puede porque lo hemos visto, pero blancos no, ¿verdad? O nunca ha pasado. ¿Solo pluses? Solo pluses. Hombre, es que ese Mustang se ve perro, güey. Fuera de mame, y aparte con la mejora. Sé que, a ver, si cuando gane el Madrid se va a emparejar en alguna stat que le haga falta con respecto a la mejora, pero ya en media 90 está riquísimo, güey. Aparte tiene ahora, ¿no? No mames. Güey, a mí la hormiga me cae bien. Yo creo que vaya al mundial. Ojalá vaya. Ya me dejó pensando, güey. Ah, es más uno. O sea, 100% mejor hacer la cadena que estamos viendo, güey. Sí, claro, por la. Sí, sí, sí. O sea, es lo máximo, güey.